As coletivas de imprensa, com o intuito de manter a população informada. Hoje comigo o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, Segurança Pública, e onde nós vamos aqui apresentar dados, números voltados à população tradicional, especificamente aos povos indígenas. Está presente também nessa coletiva o secretário especial de Saúde Indígena, Dr. Robson Santos, que também vai ficar disponível para responder perguntas. Mas a gente gostaria de começar falando e apresentando o nosso plano de contingência para a população vulnerável. Esse plano de contingência já foi apresentado formalmente, gostaria só de trazer aqui agora o recorte específico desse plano de contingência para os povos tradicionais. De todo o plano voltado aos vulneráveis, o recorte para os povos tradicionais. E tendo todo um cuidado, especialmente quando se fala de povos tradicionais, da gente lembrar que no nosso país nós não temos apenas os indígenas, os quilombolas e os ciganos. Nós temos no nosso país mais de 20 povos classificados como povos tradicionais. E no plano de contingência, no recorte voltado para os povos tradicionais, todos esses povos estão sendo alcançados pelo plano de contingência no trabalho de enfrentamento ao coronavírus. O que a gente quer? Assegurar os direitos sociais dos mais vulneráveis, assegurar os direitos sociais, a saúde dos membros dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Podemos passar a próxima imagem? Dentro do plano de contingenciamento voltado aos povos vulneráveis, nós temos ali os povos tradicionais e já apresentamos também o plano voltado à população em situação de rua. Hoje de manhã, foi lançado aqui hoje de manhã o programa Brasil Solidário, que vai estar sob a coordenação do Pátria Voluntária, com o envolvimento do Ministério da Cidadania, Casa Civil, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, um grande programa de acolhimento às pessoas em situação de rua, com envolvimento da sociedade civil, da iniciativa privada. Já foi lançado hoje de manhã. As demais informações estão lá no site do programa Pátria Voluntária. Para os povos tradicionais, especificamente, que é o que nós vamos estar trazendo as informações agora neste momento. O governo federal, no programa de enfrentamento ao coronavírus, vai investir no total, até junho de 2020, 4 bilhões e 700 milhões de reais voltados aos povos tradicionais. Não sei se a gente consegue estar passando. Dividido da seguinte forma: em torno de 23 milhões, investimento de prevenção e atendimento à saúde. Na sequência, em torno de 3 bilhões e 200 milhões, transferência de renda dos R$600 do Bolsa Família. Dos beneficiários do benefício, nós fizemos os recortes e identificamos dos beneficiários quem pertence aos grupos e comunidades de povos tradicionais. Identificamos que em torno de 3 bilhões de reais são destinados aos povos tradicionais. Lembrando que nós temos um número muito grande de indígenas beneficiários do Bolsa Família, um número muito grande de quilombolas e de ciganos. Então, esse grupo está sendo beneficiado também com a renda de R$600. Em torno de 1,5 bilhão, cestas básicas, kit de higiene, reforço alimentar. No total, para os povos tradicionais no Brasil, até junho, 4 bilhões e 700 milhões. No eixo da saúde, o que tem sido feito com o recorte para os povos tradicionais? Suspensão do acesso às terras indígenas e recomendação por restrição de acesso às demais. E aqui a gente quer lembrar que a restrição de acesso às terras indígenas, o ministro Moro vai falar com mais detalhe,
Ela não se deu esta semana, nem a semana passada, mas são determinações muito antigas. Nós já temos atos normativos, inclusive na Secretaria Especial de Saúde Indígena, do final do mês de janeiro. As recomendações, elas remontam lá do final de janeiro. Povos ciganos, final de janeiro, começo de fevereiro, a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para a Igualdade Racial, que fica no nosso ministério, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no início de fevereiro, já estava conversando com os acampamentos ciganos. Uma das orientações, os acampamentos não se movimentarem. Outra recomendação, os acampamentos não receberem visitas neste período de enfrentamento. Então, a suspensão de acesso às áreas e às comunidades de povos tradicionais, essas recomendações estão vindo desde o final de março, com atos normativos, conscientização, vídeos, áudios, nas suas línguas, das suas formas. Desde o final de janeiro já havia toda uma preparação. Distribuição de 1 milhão de máscaras e luvas à saúde indígena. Orientação às unidades da FUNAI e da CESAI sobre prevenção de atendimento. Distribuição de material em 274 línguas indígenas em todos os distritos da FUNAI. Falar com os povos indígenas sobre coronavírus requer todo um cuidado, requer toda uma atenção especial. Nós temos que entender as especificidades de cada povo. Deixa eu dar um exemplo para os senhores entenderem. Nós tivemos um óbito em Roraima de um menino da etnia Yanomami, um jovem de 16 anos. Este menino faleceu. O povo Yanomami tem todo um ritual para o sepultamento do corpo. Eles fazem um ritual, eles dançam, eles manipulam o corpo e depois eles queimam e eles usam as cinzas. Como comunicar essa comunidade agora? Olha os desafios, olha os nossos desafios, olha o desafio do nosso ministério, Ministério da Justiça, FUNAI, CESAI, de conversar com essas lideranças, que este corpo possivelmente não vai para a aldeia. Como conversar com esses povos para que eles entendam que nós estamos vivendo um momento único no Brasil, um momento inédito. Os ministérios estão muito envolvidos, nós estamos trabalhando muito. Ontem eu tive que ir a Roraima, sentar com FUNAI, sentar com CESAI, sentar com agente de saúde, sentar com agente de FUNAI, Secretaria de Direitos Humanos do Estado, para a gente estudar todas essas situações que envolvem os povos tradicionais no Brasil. São mais de 15 órgãos federais ligados aos 3 ministérios que trabalham com os povos tradicionais. Estamos trabalhando com toda a delicadeza que requer o segmento, com toda a dedicação, com os melhores técnicos nas respectivas áreas. É um momento delicado e nós temos que dar uma atenção especial aos nossos povos tradicionais neste momento. Este é um exemplo dos nossos grandes desafios. Como lidar com os nossos povos tradicionais, levar a mensagem da prevenção, cuidar dos nossos povos, obedecendo todas as suas peculiaridades, obedecendo toda a sua cultura, respeitando a sua cultura, respeitando o desejo dos povos, mas também protegendo estes povos. Continuando, cartilhas em mais de 274 línguas, não só cartilhas, áudios, material visual, a conversa, a roda de conversa com todos os povos. Mais de 6.000 testes rápidos já estão chegando nas nossas áreas indígenas, estão sendo destinados aos povos. As casais estão sendo readequadas para isolamento dos povos. Inúmeras iniciativas voltadas aos povos indígenas. Com relação à proteção social e merendas, vamos lembrar que nós temos 150.000 escolas no Brasil, em torno de 58.000 escolas atendem povos e comunidades tradicionais. São 274.000 estudantes indígenas, 269.000 estudantes quilombolas. O programa social da merenda escolar vai também alcançar os nossos indígenas e os nossos quilombos e também os estudantes ciganos. A distribuição das merendas, como as merendas vão chegar a essas comunidades, fica por conta da FUNAI, fica por conta da Secretaria Especial
de políticas públicas da igualdade racial em parceria com os municípios, em parceria com os estados. Mas será mais de 1.500.000.000 de merenda escolar destinada aos alunos de povos e comunidades tradicionais no Brasil. Proteção social e cestas básicas. Mais de 45 milhões de reais investidos em cestas básicas para alcançar em torno de 162.000 famílias de povos tradicionais. São mais de 323.000 cestas de alimentos que serão entregues em áreas indígenas. Só no estado do Amazonas serão entregues 60.000 cestas básicas. Já estão sendo adquiridas, já estão sendo enviadas para os estados nos próximos dias. No total, dos R$600, 1,8 milhão de famílias são beneficiárias, de povos tradicionais são beneficiárias do valor de R$600. 3,2 bilhões é o total de investimento voltado à ajuda econômica. Dessa forma, o que nós queremos mostrar? Toda a atenção aos povos tradicionais no Brasil. Toda a atenção às comunidades tradicionais no Brasil. E aproveitando aqui, mandando um recado, porque eu sei que eles estão acompanhando, com seus celulares, especialmente nos acampamentos ciganos, em algumas aldeias. Vocês não estão sozinhos, vocês não ficarão para trás, podem falar direto conosco, de forma gratuita, através do Disque 100, em busca de ajuda, denunciando violação de direitos, 24 horas os ministérios à disposição dos povos tradicionais durante esse período de enfrentamento ao coronavírus. Vamos agora ouvir o nosso ministro Sérgio Moro. Boa tarde a todos. Obrigado, ministra Damares. Agradeço aí a excelente exposição sobre os trabalhos que vêm sendo feitos com as populações indígenas. Essa estratégia em relação à população indígena passa, evidentemente, pelo isolamento das comunidades. Isso foi iniciado desde logo, recomendações normativas, principalmente da FUNAI, para que visitações, a não ser em casos muito excepcionais, e normalmente vinculados à própria cuidado da saúde da população indígena, fossem permitidas, para evitar a disseminação do coronavírus dentro dessas comunidades. Paralelamente, essas ações importantes para dar suporte material, a distribuição aí de mais de 300.000 cestas básicas às comunidades, para que isso evite a necessidade de que o indígena tenha que deixar a sua comunidade. Está tendo essa atenção especial aí com a saúde dos povos indígenas em relação a tanto aspectos relacionados à vacinação como do tratamento daqueles que foram identificados como infectados. Diariamente está sendo atualizado o número de identificados, infectados ou de óbitos. Infelizmente, nós temos 3 óbitos, né, de indígenas até o momento. Um dos casos foi aqui reportado do indígena Yanomami. Todos os 3, cumpre aqui destacar que o contato foi fora, né, das aldeias. Isso é um dado que até ilustra a necessidade da permanência, nesse momento, da população indígena nesses locais. Eu trouxe aqui uns outros dados relacionados também ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, não relacionados exatamente à população indígena, que eu queria aqui ter a liberdade de também expor. Por último, só antes de terminar a questão da população indígena, nós sabemos que existe uma série de preocupação que já havia anteriormente com intromissões indevidas nas terras indígenas. Esse é um desafio grande, que não é de agora, da segurança pública, e se estão evitando os esforços possíveis para que essas questões sejam dimensionadas. O presidente da FUNAI está em contato com as forças de segurança locais para estabelecer barreiras sanitárias para determinados adenhamentos. Os próprios indígenas estão tomando providências dessa espécie, ou seja, existe uma série de ações
que estão sendo tomadas. A Polícia Federal não deixou de fazer operações para coibir garimpo ilegal, exploração ilegal, permanência ilegal nas terras indígenas. Foi inaugurado ainda esse ano uma base de observação na terra Yanomami, lá em Roraima. Há uma previsão de reforço desses trabalhos. Isso tem sido contado com o apoio principalmente das Forças Armadas. Ou seja, mas são problemas complexos que têm que ser enfrentados e só conseguem ser resolvidos no tempo. Não é nada que possa ser solucionado com uma ação mágica. Mas o governo federal está atento à necessidade da proteção da população indígena. Sobre as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu só queria fazer referência aqui a dois aspectos que me parecem importantes. Eu já estive aqui anteriormente e tive a oportunidade de relatar diversas ações tomadas. Uma delas é especialmente importante para a comunidade da segurança pública, que é a aquisição pelo Ministério da Justiça de equipamentos de proteção individual, destinados tanto às forças federais, como também, na medida do possível, para as forças estaduais. Então, tem uma série de previsão de aquisições em andamento, e, igualmente, seja diretamente pelo Ministério da Justiça, seja em conjunto com o Ministério da Saúde, para que nós possamos também proteger os nossos profissionais da área de segurança pública. É certo que numa crise dessa espécie, a preferência é do profissional da saúde, né, ele que está na linha de frente, mas também o profissional da segurança pública tem que trabalhar com a proteção necessária para que nós evitemos aí um abalo na segurança pública com uma disseminação do coronavírus perante ela, e isso seria extremamente ruim aí para a manutenção do cenário de segurança. Também aqui vale mencionar que o governo federal tem um plano nacional de segurança pública, tá? Que está em constante elaboração e modificação segundo a dinâmica dos fatos. Esse plano tem sido construído no âmbito do Ministério da Justiça, juntamente com as secretarias de segurança pública estaduais e do Distrito Federal, ou seja, não é um plano unilateralmente estabelecido pela União. Aí ele prevê os diversos cenários possíveis que podem reclamar a ação das forças de segurança. Então, existe aí uma ação importante sendo desenvolvida para nós estarmos preparados para toda e qualquer contingência. Um dado também relevante aqui a ser referido, o Ministério da Saúde, e aqui um agradecimento especial, externalizou a sua posição na nota técnica número 11, 2020, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, sobre a utilização dos testes rápidos, tá? Os protocolos tanto direcionados para os agentes da saúde, mas igualmente aos agentes da segurança pública. Então, esses testes rápidos que têm sido disponibilizados aos estados e aos municípios, isso é importante destacar, que, claro que eles têm a autonomia da utilização desses testes, mas é apontada uma preferência na utilização para os profissionais de saúde e para os profissionais da segurança pública. Tá? Então, fica aqui o registro do meu agradecimento ao Ministério da Saúde. A situação carcerária não tem muitas atualizações desde a última vez que eu vim aqui. Ainda é uma área, uma população que, embora vulnerável, nós temos uma preocupação com a disseminação da doença na população, todo um isolamento próprio da população carcerária que a protege em relação ao restante da população, mas infelizmente tivemos, desde a última semana, 3 casos confirmados, né? Um no Pará, até um preso que saiu em saída temporária e retornando apresentou sintomas e depois se identificou que foi infectado, foi colocado em prisão domiciliar em seguida, um preso no Ceará e um preso no Distrito Federal. Esse preso no Distrito Federal, infelizmente, né, pela identificação tardia da doença, é possível que tenha infectado outros 20 presos,
isso deve ser objeto de comunicação oficial pelo Distrito Federal ainda na presente data. É claro que essa situação é pior do que a situação anterior, onde nós não tínhamos registro de nenhum infectado, mas a situação se encontra ainda absolutamente sob controle, né, tomando os cuidados necessários para que, se forem identificados presos com sintomas ou positivados à infecção, que eles sejam devidamente isolados. Uma última referência aqui, acho relevante destacar, a Polícia Rodoviária Federal tem acompanhado, realizado uma série de escoltas desses insumos e desses equipamentos médicos, mas, além disso, tem feito um acompanhamento, né, de toda a situação, de todo o cenário, especialmente nas rodovias federais brasileiras. Tem havido alguns problemas pontuais em alguns estados com restrições de transporte interestadual, mas não é algo totalmente disseminado. E o dado positivo, né, embora nós tenhamos aqui uma crise, uma epidemia que nos gera angústias a todos, mas um dado positivo, que pelo menos um efeito colateral que é positivo, que é uma queda, né, em decorrência também da diminuição do transporte rodoviário, dos acidentes e dos óbitos no âmbito das rodovias federais. Acidentes, por exemplo, caíram 28% em comparação de 11 de março a 12 de abril. Acidentes graves, menos 23%, menos 30% de pessoas feridas e menos 7% dos óbitos. Isso também tem um efeito salutar, no sentido de diminuir a pressão do atendimento médico, inclusive em UTIs, dessas pessoas que sofrem, infelizmente, esses acidentes. É claro que essa queda, a causa dela não é assim tão alvissareira, porque o motivo principal é a diminuição do tráfego nas rodovias, mas pelo menos algo positivo desse cenário. Bem, são essas algumas referências específicas aqui. Só no microfone, por favor. Pergunta só no microfone. Não é o momento de pergunta. Rodovias federais. Rodovias federais. Rodovias federais. Bem, é isso. E eu agradeço aqui a exposição da ministra Damares, que foi bem detalhada sobre a questão da população vulnerável, e louvo aí o trabalho que o Ministério da Mulher e Direitos Humanos está fazendo nessa área para atendimento dessas populações. Obrigado. Abriremos, então, para as perguntas. Primeira pergunta, Júlia Lindner, Estadão. Boa tarde, ministros. Minha pergunta é para o ministro Sérgio Moro. Ontem o ministro Mandetta falou que os meses mais duros, né, dessa crise devem ocorrer em maio e junho. Eu queria saber se o Ministério já prevê ações considerando esse cenário de prolongamento da crise, inclusive podendo se estender para julho. E também queria saber o que o senhor acha da atuação dos estados e do que ontem o AGU falou na possibilidade até de entrar com medidas judiciais contra os estados, se o senhor acha que há abusos na atuação dos estados no combate ao novo coronavírus. Obrigada. Sobre os cenários no aspecto da saúde, evidentemente essa é uma questão que deve ser dirigida aí aos técnicos, ao Ministério da Saúde. Eu não saberia responder. O que existe no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública é uma preocupação com os reflexos dessa pandemia no âmbito da segurança pública. Então, esse plano é elaborado tendo presente uma série de cenários possíveis, não necessariamente prováveis, em relação às consequências desses eventos. Uma questão que ainda nós não temos como conclusiva é, por exemplo, se a atividade criminal durante essa pandemia, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser reduzida? Ela vai
aumentar, nós temos recebido estatísticas dos estados que são contraditórias. Em alguns estados há uma queda, e em alguns estados há um incremento. A nossa preocupação é deixar a segurança pública continuar funcionando e, por outro lado, nós nos prepararmos para eventuais novos desafios que surjam nesse contexto. Então, veja, por exemplo, hoje até houve uma prisão que já foi notificada pela imprensa, uma prisão importante realizada no exterior pela Polícia Federal, em conjunto com outras polícias internacionais, a DEA e a Polícia de Moçambique, de uma grande liderança criminosa. Então, nós continuamos trabalhando, mesmo com as dificuldades decorrentes do coronavírus, a segurança pública é uma atividade essencial. Em compensação, nós temos recebido de alguns estados, a informação de uma queda expressiva de crimes patrimoniais, ou pelo menos uma mudança de parâmetro. Nos dados estatísticos que nós temos, diretamente, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, a informação é também uma queda, roubo de cargas. Roubo de cargas caiu 19%, se nós formos comparar o mesmo período do ano passado, 11/3 a 12/4 desse ano. Roubo a ônibus caiu menos 49%. Isso pode ser atribuído também à diminuição do tráfego nas rodovias federais, o que gera também dificuldades logísticas e de planejamento a esses próprios criminosos. Por outro lado, isso no mundo tem sido falado, um risco de incremento de crimes de outra natureza, como crimes cibernéticos. Nessa perspectiva, para prevenir o incremento dos crimes cibernéticos, em especial relacionados ao auxílio emergencial do governo federal, nós criamos aí nós estamos direcionando a ação da Polícia Federal para uma atuação mais proativa, juntamente com a Caixa Econômica e com o Ministério da Cidadania, para prevenir que esse importante instrumento de transferência de renda seja submetido a fraudes aí por pessoas inescrupulosas nesse momento. Então, esse plano está sendo construído com base em vários cenários e nós estamos num mundo novo, porque nem nós, nem o mundo inteiro ainda tem presente exatamente quais vão ser as consequências da pandemia em relação à segurança pública e à atividade criminal. A nossa preocupação principal é manter a segurança pública ativa, os policiais aptos para realizar o seu trabalho e a continuidade do trabalho deles ainda com limitações. E no que nós temos conseguido apoiar as ações na área da saúde. Isso tem sido feito não só no governo federal, mas também por vários governos estaduais que têm envolvido a polícia em atividades, por exemplo, de higienização ou de alguma escolta de transporte de medicamentos e insumos médicos, enfim. Há uma reinvenção nesse cenário momentânea da atividade da segurança pública. O senhor acha que tem abuso nos estados, como já foi falado por você? Olha, acho que não cabe a mim fazer esse tipo de avaliação, nós temos conversado com os estados para elaborar planos de segurança, pensando especialmente aí a questão da atividade criminal tradicional, tanto também no âmbito aí do ambiente penitenciário. Próxima pergunta, Natália Portinari, Jornal O Globo. Ministro, minha pergunta para o ministro Sérgio Moro, eu gostaria de saber, diante da confirmação desses casos de coronavírus no presídio aqui no Distrito Federal, qual vai ser a medida de contingência, não só nos presídios federais, mas se o senhor está em contato também com os estados para agora tentar pensar em um plano de contingência nos presídios e se vai ser destinado também recursos para testes dos presidiários, não apenas dos agentes. Só me pediram aqui, para repetir os dados da polícia, já respondo a sua questão. Acidentes, menos 28%. Isso nós estamos falando de comparação entre 11 de março a 12 de abril desse ano, com o mesmo período do ano anterior, que é
o período aqui selecionado pela Polícia Rodoviária Federal. Menos 28% de acidentes, menos 23% de acidentes graves, menos 30% de pessoas feridas, menos 7% de óbitos, menos 19% de roubo de cargas e menos 49% de roubo a ônibus. Em relação à questão dos presídios, veja, o que eu tenho sempre dito, não há motivo para nós termos pânico ou receio de tomar as medidas que forem necessárias quando elas se tornarem necessárias. Então, a estratégia que tem sido adotada pelos sistemas carcerários no mundo inteiro e no Brasil em particular é o isolamento da população carcerária para evitar a sua contaminação. Então, isso passa por uma estratégia de evitar que o preso possa receber o vírus de pessoas que vão aos presídios e, igualmente, que o preso possa sair do presídio e, eventualmente, retornar portando o coronavírus. Então, por isso é que foram suspensas as visitas, inicialmente no sistema penitenciário federal, depois nos sistemas penitenciários estaduais. Atualmente, todos os estados suspenderam essas visitas. Isso gera alguma preocupação de que, eventualmente, possa ter alguma, como se diz, possa ter alguma rebelião ou motim, mas até o momento nós temos visto uma compreensão da população carcerária em relação a essas medidas. O CNJ editou uma recomendação 62, recomendando que os magistrados avaliem a possibilidade de soltura de parte da população prisional mais vulnerável. Eu acho que é uma recomendação válida em vários aspectos e em nenhum momento nas minhas manifestações eu critiquei a recomendação, apenas a minha ponderação de que ela não deve ser isso, a recomendação não obriga o juiz a fazerem, não deve ser utilizada para colocar presos perigosos em liberdade, dado o risco de reincidência e de vulneração da população em geral. E se nós formos identificar em situações específicas que a contaminação da população carcerária gere medidas outras mais agressivas no bom sentido, mais radicais, elas podem eventualmente ser tomadas. Não há necessidade nenhuma, porém, de antecipar medidas que sejam desnecessárias. Então, o que tem acontecido com esses presos infectados é o seu isolamento no ambiente carcerário ou, eventualmente, a concessão de algum benefício como prisão domiciliar. Nos presídios federais, não há registro de nenhum infectado, mas foram também construídos protocolos para que essas situações sejam devidamente enfrentadas, se necessário. A questão da prisão é uma questão dramática, a própria questão da prisão de pessoas que cometem novos crimes. A polícia continua nas ruas, continua trabalhando. Alguém que comete um novo crime, o protocolo que nós temos recomendado e que alguns estados têm feito é separar espaços carcerários específicos destinados apenas a esses novos presos, para que eles ingressem no sistema, fiquem em quarentena, antes de serem redirecionados para os estabelecimentos carcerários em geral. Recursos para? O que está havendo é uma aquisição de EPIs, que se pretende destinar parte aos agentes penitenciários estaduais e do Distrito Federal, nessa postura de cooperação federativa, certo? E, por outro lado, em relação aos testes, o que nós temos são esses testes adquiridos pelo Ministério da Saúde, direcionados aos estados, e que parte deles estão com a finalidade destinados para agentes de segurança. Quando nós falamos agentes de segurança, nós também aqui incluímos os policiais penais, polícias penais, porque não ainda a população carcerária. Eu acredito que, tendo maior disponibilidade desses testes, nós vamos poder
realizar a testagem da população carcerária. Tudo depende da disponibilidade e do estabelecimento das prioridades. Agora, veja, esse é o governo federal. Nada impede que o governo dos estados, tendo a disponibilidade dos testes, possa realizar a testagem da população prisional, com objetivos específicos de facilitar a operacionalização desses espaços carcerários. Próxima pergunta, Caio Peixoto, Poder 360. Eu queria perguntar, eu tenho duas perguntas, mas uma é muito pontual. Eu queria saber duas coisas. Uma, eu queria saber primeiro por que é que o ministro Mandetta não veio, porque estava no release que ele viria. Isso é uma coisa. Aí outra pergunta direcionada para o ministro Moro é o seguinte: se o Ministério da Justiça tem um plano de contingência para o caso da coisa sair do controle nos presídios, ou se isso vai ser feito de estado por estado, como que isso está azeitado de alguma forma? Bem, porque o ministro Mandetta não veio, eu acho que ele tá em outros afazeres, está trabalhando. Ele não veio todo dia aqui, né? Então, isso pode poder ser esclarecido depois pela equipe técnica. A equipe técnica está aí, e como neste momento a gente estaria focando muito nos povos tradicionais, o secretário nacional da Saúde Indígena, com dados e números, está aqui. É o doutor Robson, né? Inclusive com a iniciativa que está sendo tomada todos os dias. Ele mandou o secretário, está aqui à disposição dos senhores. E a equipe técnica para apresentar o boletim também já está aqui conosco. Não, tudo bem, mas é que a SECOM tinha divulgado que ele viria. Foi de última hora que cancelaram a presença? Como foi? A gente aí desconhece, viu? A equipe dele vai estar aqui em breve para poder falar. Entendi, mas, enfim, sobre o Ministério... Veja, o plano está sendo construído, os estados têm autonomia deles, né? Como foi perguntado a questão de preocupação, de abusos tal, dos estados. Os estados têm autonomia e, evidentemente, todas as autoridades estão submetidas à lei. Então, tem que ser avaliado aí caso a caso do que tem que ter sido feito. Né? Foi mencionada a questão da nota do advogado-geral da União, evidentemente é uma preocupação externada pelo governo federal quanto a eventuais excessos nas medidas que forem tomadas. Então, nós temos que enfrentar a questão da pandemia com toda a cautela jurídica e normativa possível. Próxima pergunta, por favor, Romualdo de Souza, Jornal do Comércio. Acho que eu não entendi agora pela máscara. O Ministério da Justiça não tem um plano nacional para presídios? Tem. Veja, existe esse Plano Nacional de Segurança Pública, que envolve a questão dos presídios igualmente. E várias ações estão sendo tomadas em conjunto, desde cedo com os secretários de Administração de Justiça e penitenciários, para equacionar os problemas que eles encontrem dentro da sua realidade. Então, esse Plano Nacional de Segurança Pública abrange igualmente o ambiente carcerário. Boa tarde, ministra Damares Alves. Meu nome é Romualdo de Souza, eu sou da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. Hoje a senhora falou desse programa de voluntários. A pergunta prática é a seguinte, ministra. Imaginemos aí que a gente tem uma população de rua que o Estado não sabe nem quantos, nem quem são essas pessoas. Como é que vocês vão fazer para levar... para dar banho, por exemplo, a senhora falou que vai ter sabonete, vai ter roupa de banho nessa população. Eu queria saber praticamente como é que vai ser. E a outra questão é com relação aos ciganos. Olha, a gente enfrentou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, as igrejas, e a gente não ficou o tempo todo nas cabanas, não. Como é que vocês vão convencer os ciganos de que eles precisam ficar nas suas cabanas, ministra? Por gentileza. Os ciganos já estão ficando em seus acampamentos. A conversa com as instituições que cuidam dos ciganos é uma conversa que acontece todos os dias. Os ciganos são organizados em lideranças, as lideranças conversam todos os dias com o Ministério, eles já entenderam que não é hora de movimentar o acampamento. A nossa preocupação é o movimento do acampamento, sair todo o acampamento de uma cidade e ir para outra cidade, quando chega em outra cidade, até a adaptação, buscar a água, a luz para o acampamento. Então, ficarem nesse período aonde estão estabelecidos.
mas a conversa com os ciganos tem sido muito boa e todos eles estão entendendo o nosso apelo. E estão, sim, dentro de suas cabanas, cuidando da saúde dos seus familiares. É só passarem nos acampamentos e verem que eles estão. Inclusive, estão diminuindo a circulação com a nossa garantia da segurança alimentar. Nós vamos alimentar os ciganos neste momento, as cestas básicas vão chegar, nós vamos estar acompanhando os acampamentos para que eles não precisem circular. A maioria deles trabalham como vendedores ambulantes, então nós vamos garantir a eles a alimentação neste período. Com relação ao programa Pátria Voluntária Brasil Acolhedor, antes da gente vir lançar, nós fizemos a conversa com as instituições religiosas. Quando o senhor disse que a gente não sabe quantos nós somos, qual o universo, os municípios têm sim esse diagnóstico. Esse trabalho vai ser feito com o município e as instituições ali nos municípios. Os municípios têm diagnóstico, têm censo deles, é um censo flutuante, é uma população flutuante, hoje é um número, amanhã é outra. Nós estamos trazendo as instituições que podem abrigar em suas sedes pessoas de rua. A igreja vai levar uma multidão? Não. A nossa conversa com as igrejas é, se cada igreja levar um morador de rua, nós vamos ajudar muito o poder público neste momento. Teremos os abrigos públicos, mas estamos buscando as instituições religiosas para nos ajudarem nesse momento. De repente, uma igreja fala, nós não temos, neste instante, uma sede que podemos abrigar, mas nós temos o voluntário que pode ajudar numa escola. O município entrar com uma escola para abrigar os moradores e vir o voluntariado aí cuidando desses moradores de rua. Há todo um planejamento e a parte prática está lá no site, é só conversar com Pátria Voluntária. Mas nós vamos acolher o maior número possível de moradores de rua, sim. Esta é a meta do Pátria Voluntária, Ministério da Cidadania, junto com o nosso Ministério. Estão encerradas as perguntas. Sim. Não, só até corrigir uma questão ali que foi perguntada dos excessos dos estados, né? Acho que isso tem que ser avaliado caso a caso, né? Existe uma preocupação do governo federal com o direito das pessoas, né? Existe uma preocupação, por outro lado, de controle da pandemia e manutenção da economia e circulação para a questão de renda, de empregos e tal. Acho que é uma questão que se é avaliado caso a caso. Eu vou colocar um exemplo que passou ali no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública com preocupação. As restrições que vários estados colocaram ao transporte interestadual de passageiros. Até se entende, né, essa medida, o motivo dessa medida, para evitar que, eventualmente, por exemplo, um estado como o Maranhão, um estado como o Pará receba alguém com infectado de outro estado. Né? Por outro lado, nós vimos muitas situações complicadas de brasileiros que, por exemplo, trabalhavam em São Paulo e, por conta da pandemia, queriam voltar ao seu estado onde estava a sua família, para ficar junto com a família. E, no entanto, encontravam restrições nesse transporte interestadual. Então, acho que essas restrições têm que ser muito bem ponderadas, muito bem refletidas, né? Embora nós entendemos aí os propósitos dessas medidas, isso tem que ser muito bem ponderado, mas tem que ser visto situação por situação. Não é possível fazer um juízo abstrato sobre essas restrições no presente momento. Mas o governo federal está atento a essas questões. Acho que isso é extremamente importante e também a necessidade de conter a disseminação da pandemia do coronavírus. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Agradecemos a todos. Lembrando que a seguir será realizada a apresentação e coletiva técnica do Ministério da Saúde. Você acompanha ao vivo com a gente a entrevista coletiva realizada no Palácio do Planalto para a atualização de informações sobre o coronavírus e ações de enfrentamento à pandemia. Na primeira parte desta entrevista, tivemos a presença dos ministros Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública. Em sua participação nesta coletiva, a ministra Damares Alves apresentou detalhes do plano de contingência
de enfrentamento ao coronavírus junto a povos tradicionais do país, especialmente os povos indígenas, bem como também ações voltadas a populações vulneráveis. A ministra destacou os gastos na ordem de 4 bilhões e 700 milhões de reais para esse plano de contingência, com ações de prevenção e atendimento à saúde das populações vulneráveis, dos povos tradicionais, também transferência de renda e envio de kits de cestas básicas com alimentos, itens de higiene para os povos tradicionais. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, reforçou as medidas de proteção aos povos tradicionais, comentou também a aquisição de EPIs, uma ação em andamento junto ao Ministério da Saúde para profissionais da área de Justiça e Segurança Pública, como policiais, por exemplo. O ministro Sérgio Moro também falou do Plano Nacional de Segurança Pública, que prevê ações específicas para situações como essa. Primeiro, antes que vocês já queiram perguntar, o ministro Mandetta pediu para que nós iniciássemos a reunião e ele está num outro compromisso. Se der tempo, ele vai chegar ainda para dar continuidade. Antes de passar para o Wanderson fazer a atualização dos dados, eu vou só fazer algumas atualizações aqui em relação às ações, porque normalmente isso aqui o ministro teria feito na reunião anterior, na coletiva anterior. Como ele não pôde chegar a tempo, então eu vou sintetizar aqui algumas questões que são do interesse de todos. Primeiro, um item importante são os respiradores. Hoje, o Ministério da Saúde assinou um contrato para aquisição de mais 4,5 mil respiradores com a Intermed. Então, esse é o segundo contrato que o Ministério assina, totalizando 11 mil equipamentos, 11 mil ventiladores, então, adquiridos para o enfrentamento do Covid, com a produção nacional. Hoje também a Receita Federal nos encaminhou 13 respiradores que foram requisitados, respiradores que seguramente estavam indo para algum processo aí de exportação, foram requisitados e entregues para o Ministério da Saúde. Então, o cenário atual nosso de respiradores, nós já, daqueles 540 respiradores que foram locados, 340 respiradores estão instalados, já funcionando nos diversos estados. 60 respiradores que foram requisitados pela Receita Federal na semana passada foram distribuídos, já estão em funcionamento, já foram colocados, estão em funcionamento. Foram 30 respiradores para Fortaleza, 20 respiradores para Manaus e 10 respiradores para Macapá. Então, esses 60 respiradores são adicionais aos que foram locados pelo Ministério da Saúde. Na sexta-feira, eu falei anteriormente, nós já tínhamos assinado um contrato com a MagnaMed, que é a outra produtora de respiradores, que vai fornecer 6.500 equipamentos. Hoje, mais 4.500 com a Intermed e mais esses que foram apreendidos pela Receita Federal. O segundo ponto que nós consideramos relevante é a questão de Manaus. Manaus está naquele ponto em que a nossa curva de atendimento está muito próxima da nossa linha de capacidade de atendimento. Então, foram feitas várias medidas para aumentar a nossa capacidade de atendimento. Estão indo para lá a partir de hoje, chegarão ainda no transcorrer desta semana, alguns profissionais da Força Nacional do SUS, são 10 enfermeiros, 7 médicos, todos eles já com experiência em outras ações como essa, que estão sendo encaminhados para Manaus. A nossa Secretaria do Trabalho e Educação e Saúde, a SEGETS, está fazendo a capacitação desses profissionais
e também fazendo o chamamento dos voluntários, né? No programa de voluntários que nós fizemos lá no mês passado, e que Manaus, então, será o primeiro estado que contará com esses profissionais do programa de voluntariado. Eles deverão estar em Manaus a partir de quinta-feira, dia 16. Além disso, construção do hospital de campanha em Manaus. Esse hospital de campanha em Manaus já foi liberado pelo Ministério da Saúde. Ele deverá ser referência para o atendimento da população indígena. Vamos alocar recursos para a abertura de 350 leitos no Hospital de Referência de Manaus e também abrir um hospital privado, que era um hospital da Unimed, que não estava sendo utilizado, que também ficará à disposição do Sistema Único de Saúde. Aqueles 20 respiradores que nós mandamos para Manaus já foram encaminhados e eles já estão em pleno funcionamento. Uma outra questão importante em relação aos respiradores é um programa do Sistema S, que o Senai tem uma iniciativa de fazer manutenção desses respiradores, conserto de respiradores que estavam lá nos hospitais depositados, não funcionando por conta de problemas na sua manutenção. Então, o Senai tem uma série de engenheiros, técnicos que foram capacitados, muitos são voluntários, estão fazendo a manutenção desses equipamentos. A nossa estimativa, num primeiro levantamento que o Senai fez, é que existem quase 4.000 respiradores nessas condições. Mais de 3.500, entre 3.500 e 4.000 respiradores. Então, nós teremos pontos de manutenção em diversos estados brasileiros. No Rio de Janeiro será na Fiocruz, Bilmanguinhos. Nos outros estados, esses equipamentos terão sua manutenção e a logística de transporte desses equipamentos está sendo feita pelo Ministério da Defesa. Então, o Ministério da Defesa está nos ajudando aí com a logística de transportar esses equipamentos. Todos os pedidos de manutenção, quem tem equipamento como esse e quiser fazer a manutenção, deve entrar em contato no site do Senai, www.senai.br/respiradores. Então, no site, nesse endereço, poderão se cadastrar e ter todas as informações necessárias para fazer a manutenção. Até ontem, 12 de abril, 599 ventiladores já tinham sido encaminhados para conserto. 600 respiradores. Desses 599, 90 estão já em calibração e 100 respiradores já foram reparados e devolvidos para os hospitais. Então, 100 desses já foram consertados e já podem entrar em funcionamento. Outra informação relevante diz respeito às doações da Vale, da empresa Vale. A Vale se comprometeu a doar para o governo quase 16 milhões de equipamentos de proteção individual, 16 milhões de EPIs e 5 milhões de testes rápidos. 5 milhões de testes rápidos. Isso é 10 vezes o que a Coreia do Sul testou. A Coreia do Sul testou 500 mil pessoas. A Vale está nos oferecendo 5 milhões de testes rápidos. Essa operação da Vale, ela vai envolver, para vocês terem ideia da dimensão, 14 aeronaves com equipamentos. São 12 aviões cargueiros e mais 2 aviões de carreira que trarão esses equipamentos para o Brasil. Até o momento desta doação, já está no Brasil, já chegou no solo brasileiro, 8,8 milhões de EPIs, quase 9 milhões de equipamentos de proteção individual, entre máscaras cirúrgicas, máscaras N95, óculos de proteção, luvas e aventais. E já chegaram no Brasil
2,5 milhões de testes rápidos. Metade da promessa de 5 milhões já estão no Brasil, 2,5 milhões de testes rápidos. E essas doações chegaram para nós, primeiro no dia 30 de março, vocês devem estar lembrados, que chegou num avião 500 mil testes rápidos, que o Anderson tem falado bastante já da sua distribuição. No dia 9 de abril, nós recebemos, num outro avião que chegou no Brasil, 1 milhão de máscaras cirúrgicas, 2.250 óculos de proteção e 1 milhão de testes rápidos. Tínhamos recebido 500, recebemos no dia 9 mais 1 milhão. No dia 11, nós recebemos 286 mil máscaras N95, 3,160 milhões de máscaras cirúrgicas, 216 mil luvas, 450 mil aventais e 2.250 óculos de proteção. E dia 13, hoje, à meia-noite, chega mais 1 milhão de kits rápidos. Com isso, então, nós teremos 2,5 milhões de testes, mais 400 mil aventais. Na verdade, chegou à meia-noite, tá? Então, chegou dia 13 à meia-noite. 1 milhão de kits teste rápido, 399 mil aventais, 2,6 milhões de máscaras cirúrgicas e 660 mil máscaras N95. Foi liberado, na sexta-feira, uma portaria passando recursos para estados e municípios. Nós já tínhamos feito 2 portarias. Uma portaria de 400 milhões de reais para os estados, para os fundos estaduais de saúde. Logo depois, fizemos uma outra portaria de 600 milhões de reais para estados e municípios, com uma prevalência maior para os municípios. E na sexta-feira, passamos mais 4 bilhões de reais para estados e municípios. Então, nós completamos com essa transferência 5 bilhões de reais que foram repassados para os estados e municípios, além de todos os investimentos que o Ministério da Saúde está fazendo. Esses recursos são para os estados e municípios adquirirem insumos, contratarem pessoal, pagar pessoal, enfim, fazer a rede, deixar a rede preparada para essa demanda adicional que nós estamos prevendo. Com esses 4 bilhões de reais, o valor repassado, comprometido com a Covid-19, até o presente momento, está em 12 bilhões de reais. Isso é o que o Ministério da Saúde já empenhou, transferiu para estados, municípios e recursos que nós estamos fazendo aquisições para transferência para todos os estados. 12 bilhões. Essa verba já foi autorizada, essas de 4 bilhões, numa portaria, numa edição extra do Diário Oficial de quinta-feira. Todos os municípios foram contemplados. O critério de distribuição do recurso foi a transferência dos valores que os estados recebem para média e alta complexidade. Então, nós pegamos tudo que o Ministério repassa para média e alta complexidade, esse valor serviu como referência para essa transferência. Para aqueles municípios que não têm recurso previsto para média e alta complexidade, nós repassamos aquilo que eles recebem para a atenção primária. De maneira que todos os municípios, todos os estados receberam recursos. Tem alguns municípios que estão reclamando que, da forma como nós fizemos a transferência, todos receberam. E alguns que estão atendendo um volume maior de pacientes com coronavírus, com Covid-19, acham que é injusto porque eles deveriam ter recebido mais recursos. A nossa intenção foi passar recursos para todos, para que todos, já, mesmo ainda não tendo casos, possam estar com a sua situação financeira equilibrada e em condições de fazer as aquisições dos insumos necessários.
porque a gente sabe que é uma questão de tempo. Quem não tem ainda os pacientes confirmados, semana que vem pode ter, daqui 2 semanas vai ter. Então, nós já antecipamos recursos para todos, independente da quantidade de pacientes já identificados e casos confirmados de coronavírus. Então, essas seriam as atualizações que o ministro solicitou que fizesse, e eu passo imediatamente para o secretário Anderson fazer a atualização dos dados. Boa tarde a todos. Pode passar, Renato, por favor? Bom, os dados atualizados até agora são 23.430 casos em todo o Brasil, tendo São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas e Pernambuco entre os 5 primeiros em número de casos e também em número de óbitos registrados. São 1.261 casos novos nas últimas 24 horas, com incremento de 6% no total, 1.328 óbitos no total, 5,7% de letalidade, 105 óbitos novos nas últimas 24 horas, um incremento de 9% em relação ao total até o último dia. A incidência, o coeficiente de incidência, ou seja, o número de casos dividido pela população de cada estado, multiplicado por 1 milhão, dá 111 casos no Brasil para cada 1 milhão de habitantes. Nós temos 212 milhões de habitantes. Nós dividimos essa incidência em 3 partes, como um sinal de trânsito. Então, em vermelho, alerta, pare, interrompa, 50% acima da incidência nacional. Em amarelo, entre o valor da incidência nacional e esse 50%. E abaixo, o verde. O sinal verde são os indicadores da vigilância, né? Isso aqui são dados da vigilância. Então, nós temos ali Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro como sinal vermelho, ou seja, tem que aumentar a atenção desses lugares. Pode passar? E quando nós olhamos para as capitais, aqui é o coeficiente de incidência por capital para cada 1 milhão de habitantes. Então, ali o Brasil está com 111, capital, Fortaleza, São Paulo, Manaus, Macapá, Florianópolis, Recife, São Luís, Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre, Brasília e Boa Vista estão em vermelho, seguido de Curitiba, Natal, Rio Branco, Belo Horizonte, Salvador e Belém em amarelo. Isso aí vai mudando ao longo do tempo. Aqui nós temos as regiões de saúde, que são agrupamentos de municípios. Cada estado é dividido por várias regiões de saúde, e essas regiões de saúde estão demonstradas aqui em vermelho escuro, as regiões mais afetadas. Então, temos ali, em primeiro lugar, a região de Fortaleza, no Ceará, 551 por cada 1 milhão de habitantes, São Paulo, 518 por cada 1 milhão de habitantes, seguido de Manaus, área central do Amapá, Rio Negro e Solimões, no Amazonas, São Luís, no Maranhão, Laguna, em Santa Catarina, Metropolitana do Rio de Janeiro, Brasília e Recife. Para poder compreender um pouco mais como é que se utiliza essas 2 metodologias ou esses 2 indicadores, que são indicadores de vigilância e indicadores de assistência, nós estamos trabalhando com as secretarias estaduais e municipais, olhando o conjunto desses dados. Então, o indicador de vigilância é esse que eu acabei de mostrar para vocês. O indicador de assistência diz respeito a ocupação dos leitos de UTI. Então, pegando aqui Recife como exemplo, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba e Campo Grande. Trouxemos aqui 4 capitais para mostrar para vocês os exemplos. Recife, Rio de Janeiro. Recife tem 50% acima da incidência nacional. Então, está em vermelho Recife, a capital Recife. E no indicador de assistência, está com 90% a 95% da sua capacidade instalada ocupada.
isso significa que Recife está em distanciamento social ampliado, tanto que eles estão fazendo ampliações nas suas medidas de distanciamento social. O Rio de Janeiro é uma outra realidade. Do âmbito da vigilância do número de casos, ele tem 50% acima da incidência nacional. Por outro lado, a sua capacidade instalada está em amarelo, está 52% da capacidade instalada. No entanto, dado o adensamento populacional, como eu tenho um dos indicadores em vermelho, consideramos o distanciamento social ampliado como uma medida importante a ser mantida. Curitiba é uma outra realidade. Curitiba tem, tanto no indicador de vigilância, entre 50% e a incidência nacional, é amarelo, ele tem também o indicador de assistência, 58% de UTI ocupada, ainda está em amarelo. Então, Curitiba pode ter uma estratégia de distanciamento social seletivo. Campo Grande é um outro exemplo interessante. Campo Grande, do ponto de vista da incidência, ele está verde, ou seja, ele tem uma incidência muito abaixo da média nacional, do valor nacional. No entanto, ele ainda não tem leitos adicionais disponibilizados, não estruturou a sua capacidade, e a sua capacidade instalada é de 98%. Então, ele necessita um distanciamento social ampliado, dadas as características locais de estrutura para dar conta do atendimento da população. Então, nós trouxemos aqui 4 exemplos baseados nos dados que os secretários me enviaram, para a gente refletir um pouco. Cada dia muda, isso não é estático. Hoje é assim, amanhã pode ficar verde, ou pode voltar para o vermelho. Quem é amarelo pode ficar verde, depois pode ficar para o vermelho. Cada dia, o gestor municipal vai modulando a sua realidade de acordo com o número de casos que ele tem e o número de leitos ocupados. Pode passar, Renato? Agora, mortalidade. A mortalidade é o número de óbitos por 1 milhão de habitantes. Nós temos 6 óbitos para cada 1 milhão de habitantes como indicador nacional. E temos ali todos os estados em vermelho: Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará, em situação de atenção, de emergência, e em verde todos os demais estados. Não temos nenhum estado com o amarelo. Pode passar? Aqui nós temos o coeficiente de mortalidade por 1 milhão de habitantes. Então, temos o primeiro, é São Paulo, seguido de Fortaleza, das regiões, tá? Não é do município. A região do Amazonas, de Manaus, em torno do Rio Negro. O extremo oeste paulista tem uma atenção ali, 20 óbitos por cada 1 milhão de habitantes. Depois, Campo Mourão, no Paraná. São Luís, depois Franco da Rocha, a região de Recife, a região de Mossoró e também Amazonas, o Rio Negro e Solimões. A data do óbito, nós temos a distribuição. A maior parte dos óbitos tem como data do óbito dia 5 de abril, até o momento. A maior parte são homens, 59%, e 80% dos óbitos foram concluídos em investigação. Faixa etária, 74% acima de 60 anos, 75% apresenta pelo menos o fator de risco, não teve nenhuma mudança em relação ao período anterior. E nós temos falado que nós estamos num período em que a circulação de vírus respiratórios, ela é muito intensa. Então, olhando para o ano passado, a gente pode ver ali, historicamente, nós temos naquele gráfico, na área verde, amarelo mais claro e amarelo mais escuro, os períodos históricos de maior circulação de vírus respiratórios. E a linha preta, nós temos os vírus, a notificação de vírus de SRAG no ano de 2019. Então, nós podemos observar que o período de maior incidência, ou seja, o maior número de casos de doença respiratória acontece exatamente entre a semana 19, nós estamos agora na semana 15, então é a semana 19 até a semana 27.
Por isso que nós estamos, o ministro tem falado sistematicamente que este é o período de maior atenção, porque é o período que, naturalmente, historicamente, temos a maior frequência de casos. E aqui dá para ver um pouco mais detalhado o período da semana 20 e 22, que no ano passado foi o período, as 2 semanas epidemiológicas com o maior número de casos, que pega exatamente o período de final de abril, maio e junho, principalmente para a região sul e sudeste do Brasil. Basicamente, são essas informações, finalizando as hospitalizações por SRAG, né, por síndrome respiratória aguda grave. Nós temos a semana epidemiológica 14, se encerrou no último sábado. Então, nós temos ali em vermelho o SARS-CoV, que é o vírus do Covid, 4.926 registros de SARS-CoV, num total de 31.605 casos em investigação. E nós temos, neste momento, 93.343 amostras em análise nos laboratórios em todo o Brasil. Realizamos 60.120 amostras processadas e ainda se encontram 27.761 amostras em triagem. Então, no total, são 93.347 amostras sendo processadas. Tivemos aí um volume grande. Quando a gente fala em triagem, é porque ela ainda precisa passar pela separação dentro do laboratório central. Acho que era isso. Foram 451.432 reações distribuídas até o dia 15 de abril de 2020. Aí tem Rio de Janeiro com 118 mil, seguido de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Essa apresentação fica com vocês. Muito obrigado. Nós vamos passar agora para o secretário Denizar, secretário de Ciência, Tecnologia, Corporação, Ministério da Saúde, que vai atualizar as informações sobre as alternativas terapêuticas, insumos relacionados ao Covid-19. Boa noite a todos. Há uma preocupação muito grande da população, e que é totalmente pertinente, em buscar tratamentos que sejam efetivos e eficazes para a Covid-19. Nós sabemos que, até o momento, nós não temos nenhum tratamento que se provou que cure a doença. Todo o cuidado que é ofertado hoje ao paciente é um cuidado de suporte sintomático, e por isso a comunidade científica vem de uma forma bastante acelerada buscando alternativas terapêuticas para esses doentes, desde medicamentos, muitos deles medicamentos que já são utilizados, a procedimentos. O nosso papel como Ministério da Saúde é monitorar diariamente esses estudos que estão saindo. Então, nós temos um boletim diário que é compartilhado internamente para subsidiar a tomada de decisão do ministro, dos secretários, para que nós tenhamos o estado da arte da publicação científica na nossa mão. Isso é muito importante, porque não basta identificar um artigo que foi publicado. Mesmo que ele tenha sido publicado numa revista científica, esse artigo, esse estudo, ele tem que passar por uma avaliação metodológica. Nós temos que avaliar se o estudo realmente é pertinente, se ele tem validade, se ele responde à hipótese que foi formulada, e os técnicos do Ministério da Saúde, eles estão preparados para isso. Então, nós elaboramos esse boletim diário com revisão de toda a literatura para que a gente tenha em mãos essa informação para tomada de decisão. Só para dar um exemplo, na segunda-feira agora nós revisamos todos os estudos, por exemplo, de cloroquina, hidroxicloroquina, que ainda não tem estudos definitivos, isso é importante enfatizar, principalmente casos leves, prevenção, não há evidência científica. Nos casos graves e críticos, quando se pesa riscos e benefícios, a gente, por uma questão de uso compassivo, nós podemos usar, e é o que é a recomendação do Ministério da Saúde hoje.
outros medicamentos, medicamentos antivirais, vitaminas, anticorpos monoclonais estão sendo testados. E eu queria chamar a atenção hoje aqui para um procedimento que também já foi testado em outras ocasiões, em outras epidemias, que é a transfusão de plasma de pacientes convalescentes. O que é isso? Primeiro, o plasma é a parte líquida do sangue. Quando o indivíduo tem a infecção pelo novo coronavírus e ele se cura disso, ele gera anticorpos, o sistema de defesa dele gera esses anticorpos que fazem frente à infecção. Qual é a ideia dessa transfusão do plasma desses pacientes convalescentes? É você retirar esses anticorpos que foram gerados pelo indivíduo que passou bem por aquela condição, já está curado, e transfundir nos pacientes graves. Então, é uma forma de a gente oferecer uma imunidade passiva. Nós vamos colocar os anticorpos que, porventura, aquele paciente que evoluiu mal, que está numa condição grave, ele vai se beneficiar em receber esse suporte de anticorpos. Isso não é um procedimento simples. Nós precisamos identificar qual é o melhor doador e qual é o melhor receptor. Há toda uma preocupação com a qualidade do plasma, porque nós não podemos, de alguma forma, transfundir condições que possam causar danos para aquele indivíduo. Então, nós temos uma preocupação com a qualidade desse plasma. Diante disso, esse procedimento, que também vem sendo estudado, nós começamos essa semana uma força-tarefa no Brasil, com instituições filantrópicas, instituições universitárias públicas, que estão fazendo uma frente para rapidamente dar uma resposta sobre isso. São vários hospitais com um protocolo de pesquisa que em 30 dias nós vamos ter já resultados preliminares para dar resposta para nós aqui, gestores, secretários de saúde, para que a gente possa utilizar isso de forma segura para os pacientes. Isso é muito importante porque, mais uma vez, o procedimento pode sinalizar um benefício, mas nós temos que olhar os potenciais danos que podem advir dessa tecnologia. É esse refinamento, é essa avaliação que ela é crítica para que a gente possa implementar políticas públicas de saúde. Nós já comentamos anteriormente aqui que muitas vezes o médico, numa condição isolada, de forma individualizada, ele, pesando riscos e benefícios, pode fazer uma prescrição de uma determinada terapia. Mas nós, como formuladores de política de saúde, nós temos a preocupação e a responsabilidade de fundamentar toda essa política de saúde nessas evidências científicas. E, especificamente, sobre essa terapia, a transfusão do plasma de convalescentes, nós estamos monitorando muito de perto, os pesquisadores estão muito envolvidos com o Ministério da Saúde, de forma muito próxima, para que a gente tenha respostas rápidas. Nós temos essa preocupação de que a pesquisa ela tem que ser rapidamente aplicada ao cuidado dos nossos pacientes. Existem pesquisas que vão se prolongar mais, que vão dar respostas mais elaboradas, mas nós precisamos de respostas mais rápidas. E esse compromisso nós temos dos pesquisadores. Eles sabem que nós estamos diante de uma pandemia com grande dano à população, potencialmente letal em alguns subgrupos de pacientes, e nós acreditamos que avaliar de forma crítica essas terapias, nós vamos ter retorno no curto prazo. Especificamente, nós vamos acompanhar esse grupo de pesquisadores do plasma de pacientes convalescentes. Em breve, esperamos dar boas notícias aqui para que a gente tenha mais uma arma, mais uma forma terapêutica de avançar no desafio que é esse novo coronavírus. Muito obrigado. Obrigado, secretário Denizar. Obrigado, secretário Anderson. Podemos começar com as perguntas. Faremos agora a leitura das perguntas da imprensa recebidas via online. Lembramos que esta coletiva não está aberta para perguntas presenciais. Como nós temos até às 18h50 para fazer essa coletiva, que logo em seguida vem o pessoal da economia, eu fiz uma seleção de perguntas para abranger o maior número de questionamentos aqui realizados pela imprensa. Então, eu vou começar pelo tema de casos e óbitos. A primeira será a pergunta 3, secretários, que vocês têm aí na mão. Marcos Sérgio Silva, do UOL.
É possível determinar qual classe social foi a mais afetada até agora pelo vírus? O que está acontecendo em Manaus que pode ser um prognóstico do que pode vir a ocorrer nas periferias das grandes cidades se o isolamento social não for adotado? Bom, Manaus, primeiro que nós acreditamos que ainda há um reflexo, como mencionado na última coletiva, de ainda a classe média, média alta mais afetada. E derivados ou contactantes dessas pessoas. Então, os clusters ainda estão muito em bairros mais nobres. Manaus é um exemplo disso. A primeira rede a ser lotada foi a rede privada, que começou a mandar pessoas para a rede pública. Então, possivelmente deve ser o padrão que ocorre em outros locais. Eventualmente, nós teremos desafios diferentes em cada região. Manaus está trabalhando para ampliar sua rede e eu creio que não é possível afirmar que todas as regiões vão reagir ou vão ter o mesmo impacto que Manaus. Manaus é diferente de Fortaleza, que tem uma característica diferente de São Paulo, são realidades distintas. Por isso que é tão fundamental, e a gente tem reiterado, a necessidade do gestor local modular e adequar a resposta à sua necessidade, à sua estrutura. A pergunta número 4, Natália Frutti, RBS TV. Dados da Fiocruz mostram que o número de mortes pela Covid-19 em 27 dias, desde o primeiro óbito, já é o maior que o número de mortes por todos os tipos de influenza em todo o ano passado. Eu queria que o ministro comentasse esses números e quem insiste em comparar o coronavírus a uma gripe comum, como estão fazendo alguns parlamentares. Bom, nós temos, o coronavírus é um vírus novo, toda a população está suscetível, nós estamos aprendendo como se dá o perfil e o padrão de transmissão na nossa comunidade. Ainda é muito recente para poder fazer qualquer afirmação comparativa com influenza, não dá para fazer até este momento. No entanto, temos observado padrões diferentes em algumas regiões do Brasil. Rogério Geisel, Diário de Joinville. Como o Ministério da Saúde vai trabalhar próximo da realidade com o fator das subnotificações? Isso pode representar dificuldades na estratégia de combate à pandemia? Bom, as subnotificações, nós estamos trabalhando, foi publicada recentemente uma portaria obrigando a informação dos hospitais públicos e privados ao Ministério da Saúde, né, e aos estados e municípios a partir do sistema notifica.saude.gov.br. Se todos informarem, nós teremos um dado um pouco mais preciso, mas é possível que a notificação neste ano seja menor do que em anos anteriores. Isa Staciarrini, da Rádio CBN. Hoje, 13 de abril, é a data que o Ministério da Saúde mencionou sobre aquela flexibilização de distanciamento social ampliado para o seletivo. Qual a percepção do Ministério da Saúde em relação a essa adesão pelos estados e pelo Distrito Federal? Bom, nós apresentamos aqui agora há pouco alguns exemplos de capitais e cidades que estão fazendo a sua própria reflexão. Nós não entramos na decisão específica de cada localidade, falamos bastante disso no último sábado, e o que importa é que qualquer medida adotada seja adotada tendo como premissa o leito, o equipamento e os respiradores, que é aquele equipamento que coloca um tubo, né, na goela, na garganta da pessoa, né? Não é aquele respirador tipo de criança, é uma máquina que precisa de profissional qualificado e que não tem em todo lugar. Então, é fundamental que todos esses locais tenham isso em mente. André de Souza, o Globo. O isolamento deve permanecer nos meses de maio e junho, além das ações já anunciadas. Há alguma outra planejada pelo Ministério da Saúde especificamente para maio e junho? Não há nenhuma medida específica. Tudo que a gente colocou está na portaria
na portaria que fala sobre transmissão comunitária. Artigo 2º, isolamento de pessoas sintomáticas. Artigo 4º, distanciamento social de pessoas com mais de 60 anos. Foram essas as medidas que nós colocamos em instrumento infralegal. E fizemos proposições em boletins, dando alternativas ao gestor para ajustar de acordo com a sua realidade. Cada gestor deve adotar aquilo que convém à sua realidade epidemiológica e estrutural. O tema assistência hospitalar e leitos, Vitor Bodian, Globo News. Estudo da Secretaria de Vigilância e Saúde previa o esgotamento de leitos de UTI em alguns lugares do país nessa semana. Esta previsão está se confirmando? Onde estão as situações mais críticas e o que está sendo providenciado? Nós estamos acompanhando, fizemos agora há pouco com os secretários estaduais, tem locais que estão próximos, como eu mencionei, Campo Grande está com 98% de ocupação e não tem leitos adicionais, significa que está muito próximo do limite. Manaus, nós tivemos que já mandar, quantos leitos? 34, não foi respiradores para lá? 20 respiradores para Manaus, também com leitos no limite da capacidade. Então, está batendo com o planejamento em alguns locais. Manaus, Fortaleza já tem uma estrutura um pouco mais diferenciada, mas nós não podemos baixar a guarda. Tem vários lugares que ainda não conseguiram implementar os leitos de suporte adicionais previstos no plano de contingência. O Gabardo pode complementar. É o que nós já falamos na última coletiva. Esse acompanhamento é diário. Quando a gente percebe que a nossa curva de atendimento está muito próxima da capacidade de atendimento, a gente tenta, através do distanciamento, de reduzir, achatar a curva e, com algumas outras medidas, ampliar a capacidade de atendimento. Então, esses locais, Fortaleza e Manaus, que eram os mais críticos, receberam respiradores na semana passada. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais já tinham recebido anteriormente. Amapá, nós já percebemos que estava ocorrendo um acréscimo muito rápido da utilização da sua capacidade instalada, mandamos 10 respiradores para Amapá. Hoje, com esses equipamentos que a Receita Federal fez a apreensão ou a requisição, esses 13 equipamentos, nós já vamos mandar 10 para São Luís do Maranhão, porque nós já estamos percebendo, pelo nosso monitoramento, que São Luís do Maranhão, a região metropolitana, está chegando próximo desse limite. Então, nós já estamos mandando equipamentos para São Luís do Maranhão. E assim nós vamos ficar trabalhando. Quando a gente perceber um certo esgotamento da capacidade, a gente entra com algumas ações para ampliação. A 16, Cristina Lemos, Record TV, há uma grande disparidade entre os casos registrados por síndrome respiratória aguda grave e os casos de portadores de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Considerando a lentidão da capacidade do sistema para testar e para apresentar os resultados dos testes de muitos pacientes que vêm a óbito, é possível que o número de mortes por Covid-19 seja maior do que o oficialmente divulgado? Qual seria a estimativa para o número real de óbitos? Bom, nós estamos acompanhando, óbito é um fator muito explícito, né? E esses casos todos vão para o hospital. Todos os hospitais têm comitês de verificação de óbito, então eles fazem avaliação, discutem. Há um atraso natural, há um delay ou um atraso natural do encerramento da investigação dos óbitos, porque a declaração do óbito, ela implica em várias causa primária e causa secundária, não é uma questão simples. No entanto, nós fizemos uma orientação do registro da declaração de óbito, colocando o campo de suspeito ou confirmado de Covid. Os cartórios de registro civil estão registrando, como eles têm que emitir a declaração de óbito. Eles fazem isso com uma velocidade maior, a gente viu agora no monitoramento do registro BR, mostrando que o número de casos
de registro de óbitos nos cartórios comparado com o registro de óbito no sistema de informação tem um delay em torno de 4 dias. E é isso mesmo, esse delay chega a ser 60 dias em tempos normais. Nós não temos a informação em tempo real, porque muitos óbitos necessitam de investigação de patologia, nós não temos testes adequados, específicos para investigar casos que não tenham coletado amostra do período de infecção viral. Agora, com os testes rápidos, nós teremos mais capacidade. Inclusive, o Gabardo mencionou agora que a gente já está mandando mais testes rápidos e os municípios podem e devem utilizar e ampliar o uso desses testes para o conhecimento e o perfil, caracterização do perfil, não só dos trabalhadores da saúde e da segurança, mas expandir esse trabalho para outros grupos populacionais, de acordo com a realidade local. Então, nós estamos incentivando, porque os testes estão disponíveis, mas lembrando, esses testes têm limitações e devem ser utilizados de acordo com o que está no boletim. César Bezerra, Record News. Com o isolamento, há muita gente questionando os malefícios que os idosos podem sofrer em relação à carência de vitamina D, que pode ser obtida através de raios solares. Por outro lado, há uma corrente de pessoas que começam a utilizar vitamina D em cápsulas de forma indiscriminada, acreditando que ela aumenta a imunidade e pode ajudar no combate a várias doenças, inclusive ao coronavírus. Qual a postura do Ministério em relação a este tema, sabendo que o excesso de vitamina D pode acarretar em diversos problemas? Bom, boa pergunta. Um ponto importante é o seguinte, a exposição ao raio solar ela faz parte da ativação do metabolismo da vitamina D. E vamos pegar o paciente idoso, ou o idoso que está em condições de confinamento, ele pode ter uma exposição na janela, numa sacada, numa varanda. O Brasil tem o seu território tem uma grande exposição a raios solares. O que é importante nessa pergunta é que a vitamina D não é isenta de problemas. Nós temos que, primeiro, ainda não há evidências científicas que de alguma forma, recomendem fazer vitamina D para pacientes Covid-19. Não mostrou uma eficácia nesses grupos. Isso está em estudos para trazer uma evidência mais robusta. Uma outra coisa importante, a vitamina D, ao contrário de outras vitaminas, por exemplo, a vitamina C, que é hidrossolúvel, ela é eliminada. Se o indivíduo fazer uso de uma quantidade excessiva de vitamina C, ela é eliminada pela urina. Mas isso não acontece com a vitamina D. Não acontece com a vitamina A, D, E e K. Elas são chamadas vitaminas lipossolúveis e elas podem se acumular no organismo. Então, não façam uso de forma indiscriminada de vitaminas sem uma recomendação médica. Se o indivíduo tem uma alimentação adequada, ele vai usufruir desses nutrientes através da alimentação. Se há uma carência, o médico vai orientá-lo em relação a isso. Então, esse é um ponto importante. A própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia já se posicionou em relação a isso, de que não há uma recomendação para a vitamina D e que seu uso de forma indiscriminada pode gerar danos. Então, essa é uma preocupação importante para a população, para que tenha cuidado. Vitamina, seu uso de forma inadequada não é isenta de riscos. Tema de hospitais de campanha, Érica Alcântara, Jornal Ouvidor. Hospitais de campanha começam a se tornar realidade no Brasil. Por qual motivo a construção desses locais possui valores tão diferentes como 10 milhões de reais para 200 leitos em Goiás e 76,9 milhões de reais para o hospital de 100 leitos de Santa Catarina? Os equipamentos de saúde possuem valores muito diferentes para cada estado do Brasil? Os nossos hospitais de campanha, como a gente vai ter um padrão que nós devemos reproduzir em todos os locais, sempre que possível, obviamente que tem a questão do terreno, tipo de terreno que pode influenciar, mas de uma maneira geral, nós vamos tentar sempre utilizar esse nosso projeto padrão, que fica em torno de 10 milhões de reais para 200 leitos. É difícil fazer essa avaliação, essa comparação com o de Santa Catarina, que
não foi uma iniciativa do Ministério da Saúde, provavelmente seja do governo do Estado de Santa Catarina, porque teríamos que analisar os dois projetos e ver se o projeto de Santa Catarina tem alguma coisa adicional ao nosso projeto em relação a equipamentos. Agora, quem pode responder melhor sobre esse custo é o próprio governo do Estado de Santa Catarina. Nós podemos e nós temos condições de informar todos os custos relacionados ao nosso projeto, que custa 10 milhões. Fica muito difícil de, sem conhecer com maior profundidade o projeto lá de Santa Catarina, poder fazer alguma comparação em relação aos preços. Mas realmente chama atenção, porque a diferença é muito significativa, né, entre um projeto e outro. Acho que mereceria aí uma avaliação. O tema aquisição de equipamentos e insumos, Manuela Albuquerque, Portal J. No 1º de abril, o ministro Mandetta recomendou que houvesse a descentralização de compras de equipamentos de proteção individuais devido à instabilidade do mercado. O Ministério da Saúde continua pedindo para que os estados e municípios façam suas compras? Haverá repasse de recursos para essa finalidade? Como está o cenário atual? Não, o cenário continua o mesmo. A nossa intenção é fazer essas grandes aquisições, né? Aquisições como essa de máscaras, por exemplo, 240 milhões de máscaras. Essa semana vão chegar 2 aviões da China só com máscaras, que já compõem esse quantitativo dos 240 milhões. São 200 milhões de máscaras cirúrgicas e são 40 milhões de máscaras N95. E essas máscaras que o Ministério da Saúde faz a importação, elas vão ser distribuídas para os estados, para os municípios, conforme a necessidade. E o que nós estamos recomendando que os estados e municípios façam essas aquisições no mercado interno, né? Tem inúmeras iniciativas de fábricas que estão mudando o seu perfil para produzir máscaras de tecido, várias alternativas de respiradores portáteis, máscaras de acrílico. Hoje mesmo nós recebemos uma doação da Ambev de 3 milhões de máscaras de acrílico. E a Ambev tem condições de produzir mais. Então, essas negociações com os estados e municípios podem fazer e devem fazer. E deixa para o Ministério da Saúde fazer as aquisições num volume maior, numa escala maior, para poder distribuir. Em relação a dinheiro, recurso, se vai ter recurso para isso, não é que vai ter, já teve recurso para isso. Nós já passamos 400 milhões na primeira portaria, passamos mais 600 milhões numa segunda portaria e agora passamos nessa terceira portaria mais 4 bilhões de reais. Então já foram 5 bilhões de reais repassados para estados e municípios, exatamente para enfrentar essa realidade, que pode ser para contratar pessoal, pode ser para ampliação da rede de atendimento, das unidades de atendimento, aumentar os horários de atendimento, mas também esses recursos servem para a aquisição de insumos. Então, são 5 bilhões de reais que o Ministério da Saúde já disponibilizou nas 3 primeiras portarias. Devido ao horário, essa será a última pergunta dessa coletiva. Beatriz Jucá, jornal É o País. Qual é o plano do governo para atender casos mais graves de Covid-19 entre a população de pequenos municípios? Foram definidos protocolos para transferências? Qual o suporte que está sendo dado às cidades polo para receber esses pacientes? Todos os estados, eles são organizados em regiões, em distritos sanitários. Não é desejável e não é possível que todos os municípios tenham tudo que é possível. Isso, em lugar nenhum no mundo é assim, né? Cirurgia cardíaca se faz em determinados locais, transplantes se fazem em determinados locais, atendimento, unidade de terapia intensiva se faz em determinados locais. Nos planos de contingência dos estados, isso tudo já está previsto. Cada município brasileiro
por menor que seja, ele sabe qual é o seu município de referência para fazer atendimento de UTI, para fazer atendimento de uma determinada especialidade. Todos sabem. E esses locais, que são os hospitais de referência, estão contidos nos planos de contingência. E é nesses hospitais que os governos, tanto o governo federal, como o governo estadual, como o governo municipal, vem investindo na sua ampliação, na sua capacitação, colocando equipamentos, contratando pessoal. É para isso que o Ministério da Saúde está alocando recursos. Não é possível e não é desejável mandar equipamentos de unidade de tratamento, respiradores, por exemplo, para locais onde não tenha pessoas capacitadas para fazer a sua utilização. Não adianta mandar um respirador para um determinado local que não tenha um médico intensivista, um médico acostumado a lidar com terapia intensiva. Então, esse tipo de atendimento, ele tem que ficar centralizado nos hospitais de referência. E isso tudo está previsto nos planos de contingência. Encerramos, então, esta apresentação e coletiva. Agradecemos a todos. Teremos, na sequência, a apresentação técnica do Ministério da Economia. Tá aí, você acompanhou com a gente a participação da equipe técnica do Ministério da Saúde na entrevista coletiva realizada no Palácio do Planalto para a atualização de informações sobre o enfrentamento ao coronavírus no país. O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo dos Reis, que participou desta segunda etapa da entrevista coletiva, começou sua apresentação informando sobre novas aquisições de respiradores que agora totalizam 11 mil unidades que serão distribuídas para o manejo do atendimento nos estados e no Distrito Federal. O secretário João Gabardo comentou também sobre a situação de Manaus, que apresenta um dos mais elevados índices de incidência da doença entre os estados brasileiros, e informando que profissionais da Força Nacional de Saúde, no total 17 profissionais entre médicos e enfermeiros, seguem ainda esta semana para a capital do Amazonas. Eles estão recebendo treinamento específico para atuar junto aos profissionais do Estado no enfrentamento ao coronavírus. Também haverá um chamamento para voluntários que queiram participar desse atendimento especial ao estado que apresenta um dos mais elevados índices de incidência da doença. E nós voltaremos dentro de alguns instantes com a sequência dessa entrevista coletiva, desta vez com os representantes da área econômica do governo que vão comentar as ações, as medidas que estão sendo tomadas para diminuir o impacto econômico da doença. Continue acompanhando as nossas redes sociais e siga também a programação da TV Brasil. Até mais.